Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. A estratégia era crucial nas batalhas entre frades e suas bestas de estimação. As muitas variantes de magias incluem aprimoramentos, ataques e negação. Quando usadas efetivamente, situações em que a facção aparentemente mais fraca saía vitoriosa eram muito comuns. É claro que, na maioria dos casos, o cultivo do contrato de sangue do frade e o nível de sua besta de estimação ainda eram essenciais para a vitória. Embora a negação de feitiços fosse incrível, não era difícil combatê-la. O oponente só precisava conjurar mais variantes de magias de aprimoramento para dificultar que a negação de feitiços travasse em um alvo. Por exemplo, quando habilidades de aprimoramento como sede de sangue, berserk, explosão de vento e outras estivessem ativas ao mesmo tempo, usar negação de feitiços seria um desperdício. Afinal, o consumo de energia espiritual para negação de feitiços era bem alto. No geral, isso exigia um planejamento meticuloso. Aqueles que possuíam mais energia espiritual naturalmente tinham uma vantagem maior. Olhando para cima para verificar a hora lá fora, Lin Jin planejou parar aqui. Ele ainda tinha que ir para o Monte Zoroku para ensinar Shan'er e os outros mais tarde. Nesse momento, ele ouviu uma comoção do lado de fora do seu salão. Avaliadora Gia, ouvi dizer que você está aqui. Tenho procurado por você em todos os lugares. Enquanto a voz falava, alguém entrou no local. À primeira vista, esse homem era impressionantemente alto e vestia roupas requintadas. Ele poderia ser considerado bonito, apesar de ser um pouco mais velho. Ele deveria ter cerca de 30 anos, mas isso só lhe dava um ar de maturidade. Lin Jin não conhecia esse cara e seu sobrenome também não era Gia. De um canto, Gia Qian imediatamente veio e disse: Senhor Wu, não aceito mais consultas. Você pode procurar outros avaliadores de bestas de agora em diante. Não precisa vir até mim. Lin Jin ficou surpreso ao descobrir que Gia Qian ainda estava aqui. Ele estava tão focado em pesquisar feitiços antes que só tinha vagas lembranças de Gia Qian aparecendo. O que aconteceu depois disso? Depois de cavar em suas memórias, Lin Jin se lembrou. Gia Qian parecia ter dito algo sobre querer se filiar a ele e aprender sob sua orientação. Ele concordou? Lin Jin não se lembrava. Ele sentiu inúmeras alpacas correndo por sua mente. Pensando bem, embora ele não guardasse rancor da conduta anterior de Gia Qian, ele não planejava ensiná-la. No entanto, ele estava tão focado em praticar feitiços hoje que inexplicavelmente concordou com isso. Mas depois de pensar mais um pouco, ele não era um homem tão mesquinho, então por que deveria pensar em algo assim? Ela é aluna dele. Gia Qian estava conversando com o outro homem. Avaliadora Gia, você é o aprendiz número 1 da Associação de Avaliação de Bestas, então por que precisaria aprender com um mentor? Algo está lhe incomodando? Você pode me contar sobre isso. Eu definitivamente ajudarei no que puder. Disse o Sr. Wu sorrindo. Não era preciso ser um gênio para descobrir como o cara tinha segundas intenções. E o que ele estava procurando? A beleza de Gia Qian, é claro. Tendo dito isso, ele olhou para Lin Jin antes de balançar a cabeça. Essa pessoa é tão jovem, acho que nem é madura ainda. O que você pode aprender com ele? Ouvi dizer que um novo chefe assumiu o cargo na Associação de Avaliação de Bestas. Esse novo chefe está lhe dando problemas? Não se preocupe, eu vou ajudá-la a reivindicar justiça. Zhao Eng, Lu Xiaoyun e Andong ficaram boquiabertos, imaginando se esse cara era um idiota e como ele ousa falar bobagens descaradas aqui. Lin Jin balançava a cabeça desamparadamente, pensando. Se você quer correr atrás de saias, vá em frente, exiba quaisquer capacidades que você tenha. Mas você tem que sair por aí mordendo outras pessoas como um cachorro louco? Aqueles que tendem a depreciar os outros para se elevar nunca conseguem. Gia Qian, é claro, ficou irritada com a atitude do homem. Senhor Wu, por favor, tenha cuidado com sua conduta. Se não houver mais nada, por favor, vá embora. Talvez o homem se sentisse humilhado, sua expressão escureceu imediatamente. Gia Qian, eu, Wu Shenwei, estou apenas tentando ajudá-la por boa vontade. Por que você tem que me rejeitar tanto? Já faz tanto tempo, mas você não conseguiu passar na certificação de avaliador de bestas, então é hora de pensar sobre seu futuro. Estou aqui para ajudá-la porque ouvi dizer que o Wang Ji caiu e você não tem mais nenhum apoio. Você deve saber o que é bom para você. Certo. Também estou aqui para uma avaliação de bestas. Recentemente, encontrei uma besta rara. Venha me ajudar a avaliá-la e me ajude a formar um pacto de sangue com ela também. Dito isso, ele estava prestes a pegar a mão de Gia Qian. O rosto de Gia Qian estava completamente vermelho de raiva. No entanto, ela estava ciente da identidade única de Wu Shenwei e da influência dentro da cidade do bordo. Se fosse antes, ela não teria medo dele. Mas agora que ela não tinha ninguém para apoiá-la, ela não podia simplesmente ofendê-lo.
Se ela fizesse isso, só veria problemas no futuro. Mas, de repente, uma mão se estendeu para agarrar o pulso de Wu Shenwei. Ai, me solta! A expressão de Wu Shenwei imediatamente vacilou. Surpreendentemente, a pessoa que agarrou seu pulso foi Lu Xiaoyun. Ela desprezava a injustiça como veneno e tinha uma personalidade direta. Ela sempre foi assim e continuaria sendo. Embora não gostasse de Jia Qian, ela não suportava vê-la ser coagida assim, então decidiu dar-lhe uma mão. Este não é o lugar para você fazer o que quiser. Agora caia fora! Lu Xiaoyun simplesmente jogou o braço para longe e Wu Shenwei deu alguns passos para trás enquanto segurava seu pulso. Embora Lu Xiaoyun fosse uma garota e tivesse uma figura esbelta, sua força era acima da média. Ela estava aprendendo artes marciais e recebeu treinamento físico com Lu Yun desde jovem, então um homem comum não poderia nem competir com ela. Wu Shenwei parecia sombrio. A graça de um cavalheiro que ele havia demonstrado antes se foi sem deixar vestígios. É assim que a sua associação de avaliação de bestas trata seus clientes? Wu Shenwei cerrou os dentes. Chame seu chefe. Gostaria de ter uma conversa com ele sobre como esse estabelecimento está abusando de sua autoridade e intimidando seus clientes. Deixe-me dizer. As coisas não vão acabar assim. Talvez ele tenha percebido que ficar ali não lhe daria nenhum mérito, então, depois de falar demais, Wu Shenwei foi embora com uma expressão irritada. Ele provavelmente iria denunciá-los. Se ele contasse isso ao chefe e invertesse a história, as coisas poderiam ficar complicadas. Jia Qian parecia preocupada. Afinal, isso aconteceu por causa dela, e estava causando problemas para Lin Jin e os outros. Surpreendentemente, Lu Xiaoyun não pareceu se importar. Jia Qian, já que você é afiliada ao Mestre Lin, você é uma de nós. Podemos intimidá-la, mas todos os outros não podem. Não se preocupe. Apenas deixe aquele sujeito Wu nos dedurar. Eu, Lu Xiaoyun, vou enfrentá-lo. Lin Jin lançou-lhe um olhar preocupada. Xiaoyun, mesmo que algo aconteça, eu serei a única a cuidar disso. Ficarei grata se você não me causar problemas. Lu Xiaoyun mostrou a língua de brincadeira e não disse mais nada. Então, Lin Jin se virou para Jia Qian. Mas Xiaoyun está certa. Já que você agora é afiliada, não precisa se preocupar com ninguém te intimidando. Mesmo que algo aconteça, eu vou assumir por você. Foi uma promessa simples, mas fez com que lágrimas brotassem dos olhos vermelhos de Jia Qian. Lin Jin e os outros mais tarde descobriram a identidade de Wu Shenwei por meio de Jia Qian. O homem era genro residente de uma das 3 famílias mais proeminentes da cidade do Bordo, a família Shi. Naquela época, a família Shi era, sem dúvida, a família número 1 da cidade do Bordo. Até mesmo a família Gao e Zhu tinham que ser cautelosas com eles e pisar com cuidado. A família Shi lidava com medicina há gerações, e essa não era a melhor parte. Eles eram mais renomados por suas habilidades de peletização. Eles não eram apenas únicos da cidade do Bordo, mas mesmo em todo o reino do Dragão de Jade, a família Shi era altamente classificada em termos de peletização. Durante o auge de sua proeminência, até mesmo a mansão do senhor da cidade os tratava com respeito e muitos nobres e figuras proeminentes frequentemente os visitavam. Entretanto, há vários anos, desde que o antigo mestre da família Shi faleceu, a família estava em constante declínio. Não houve melhorias em termos de habilidades de peletização porque ninguém herdou as incríveis habilidades do velho mestre Shi depois disso. Além disso, a indústria médica sobre a qual eles supostamente tinham um monopólio também foi gradualmente dividida e conquistada pela família Shen. Embora eles ainda dominassem uma parcela significativa do mercado, todos podiam dizer que em um ano ou mais, a família Shen os ultrapassaria, assumindo o controle da indústria médica dentro da cidade do Bordo. A atual patriarca da família Shi, Shi Wenjun, era esposa de Wu Shenwei. Isso se tornou a fonte da confiança de Wu Shenwei. Quando seu sogro ainda estava por perto, o homem era obediente como uma marionete. Mas quando seu sogro morreu, a arrogância de Wu Shenwei começou a se mostrar. Houve até rumores sobre ele se divertindo e se envolvendo em atividades lascivas com outras mulheres pelas costas de Shi Wenjun. Então ele está apenas vivendo às custas de uma mulher rica. E aqui eu pensei em quão capaz ele era como homem. Se ele ousar causar problemas novamente, eu vou contar ao patriarca da família Shi sobre ele. Comentou Lu Xiaoyun. Jia Qian sorriu. Não será tão fácil. Embora Shi Wenjun seja uma mulher, ela também é uma pessoa bastante capaz. Se não fosse por ela, a família Shi estaria pior. As chances são de que ela já saiba sobre os comportamentos indecentes de Wu Shenwei lá fora, mas ela está apenas fazendo vista grossa para isso. Se você realmente for procurá-la, as coisas podem não sair como você desejava. Ainda assim, não há nada a temer. Os dias de glória da família Shi acabaram e eles estão ocupados o suficiente tentando se salvar. De qualquer forma, se aquele Wu Shenwei cair em minhas mãos, garanto que ele não sairá ileso. Lu Xiaoyun estava determinada.
Lin Jin ficou em silêncio o tempo todo como se estivesse pensando profundamente. Ele também estava murmurando para si mesmo. Isso é estranho. Por que sinto uma aura familiar daquele Wu Shenwei? Depois de muito tempo, Lin Jin finalmente entendeu. Era a aura do servo. Lin Jin havia escaneado Wu Shenwei mais cedo com seu olho espiritual e notado como o vigor do homem estava danificado. Ele claramente havia quebrado seu contrato de sangue não muito tempo atrás. Em média, levaria de alguns meses a um ano para alguém entrar em outro pacto de sangue após romper um contrato de sangue. Em outras palavras, sua aparição para pedir que Jia Qian o ajudasse a formar um contrato de sangue era apenas uma desculpa para vê-la. Ele é incapaz de formar um contrato de sangue agora. A dedução anterior de Lin Jin levou à conclusão de que foi o dono do servo quem abusou dele, o que alimentou ainda mais seu ressentimento por Wu Shenwei. Jia Qian, deixe-me perguntar uma coisa. Disse Lin Jin de maneira séria. Vendo o olhar severo em seu rosto, Jia Qian respondeu imediatamente. Pergunte, avaliador Lin. Você viu o animal de estimação anterior de Wu Shenwei? Lin Jin olhou diretamente para Jia Qian. Esta última balançou a cabeça e respondeu como Wu Shenwei nunca levaria seu animal de estimação sempre que saísse, então ela nunca o tinha visto antes. Lin Jin assentiu. Deveria ser o caso. Se Jia Qian tivesse visto antes, sendo a primeira pessoa a diagnosticar o servo, ela definitivamente poderia reconhecê-lo. Isso foi interessante. Este Wu Shenwei se recusa a revelar sua besta de estimação e até mesmo abusou da criatura antes de quebrar seu pacto de sangue, abandonando-a para morrer do lado de fora. Ele era um caso mental ou tinha algum motivo indizível. Devido à sua ocupação, Lin Jin gostava naturalmente de bestas e desprezava aqueles que maltratavam suas próprias bestas de estimação. No entanto, mesmo que pudessem provar que foi o Shenwei quem machucou o servo, eles não poderiam relatar isso às autoridades. As autoridades nunca se importariam com tais casos. Com certeza, aquele homem, Wu Shenwei, tinha ido contar a Tan Lin sobre eles. Depois que Tan Lin chamou Lin Jin e entendeu seu lado da história, sua resposta foi simplesmente: se aquele cara o aparecer de novo, me informe. Vou mandar alguém expulsá-lo. Lin Jin sorriu. Agora era assim que Tan Lin cuidava das coisas. Com um chefe como Tan Lin para apoiá-los, Lin Jin poderia ficar tranquilo. Que Wu Shenwei poderia causar todos os problemas que quisesse. Lin Jin seguiu para o Monte Zoroku um pouco mais tarde do que o normal naquela noite. Era madrugada quando ele chegou na casa de Shan'er. No entanto, Lin Jin ficou assustado com a visão que teve diante de si ao chegar ao seu esconderijo. As raposinhas se aproximaram alegremente e começaram a subir nele de forma brincalhona. Shan'er correu para cumprimentá-lo também. Nenhuma delas era problemática. Em vez disso, a surpresa de Lin Jin veio ao ver um enorme macaco branco sentado na grama, olhando para ele com um olhar idiota no rosto. Por que o grande macaco branco estava aqui? A mente de Lin Jin estava cheia de perguntas. Se ele não estava enganado, esse grande macaco branco deveria ser o que escapou da cidade do Bordo ontem. Ele ouviu como a mansão do senhor da cidade e os nativos do continente gramíneo o estavam rastreando a noite inteira, mas não conseguiram localizar esse cara. Mestre Lin, eu estava prestes a lhe contar sobre isso. Disse Shan'er enquanto se aproximava dele. Após a explicação de Shan'er, Lin Jin entendeu a situação. Ontem à noite, quando Shan'er estava retornando da cidade do Bordo, ela encontrou esse grande macaco branco em um vale no caminho de volta. Não exigiu muito dela para subjugar esse macaco branco. Afinal, um era apenas uma besta inteligente, enquanto a outra era um demônio raposa que sabia lançar feitiços e possuía inteligência sobre-humana. Quando Shan'er estava prestes a sair, o grande macaco branco derrotado fez o inesperado. Decidiu segui-la. Mais tarde, Shan'er percebeu que o macaco não guardava má vontade e era solidário, pois não tinha para onde ir, então ela o trouxe de volta para ficar com eles. Nesse momento, Pequena 5 pulou na cabeça do macaco e se agachou, soltando alguns gritos. Shan'er explicou. A Pequena 5 usou a invasão dos sonhos para se comunicar com o macaco. Este macaco é muito inteligente e entende que ganhamos um mestre para aprender o cultivo. Ele também quer ficar e aprender as habilidades de cultivo. Imediatamente depois, o grande macaco branco se levantou e se ajoelhou como um humano, prostrando-se diante de Lin Jin. Era, sem dúvida, um ser inteligente. Mas isso não foi nenhuma surpresa. Quando Lin Jin usou a agulha de arame enrolado para avaliá-lo ontem, ele sabia que esse grande macaco branco era tão inteligente quanto Pequena 5. Caso contrário, ele não teria conseguido se libertar daquele cerco ontem. No entanto, o que Lin Jin não esperava desse macaco era que ele buscasse conhecimento como um humano faria. Shan'er e Pequena 5 estavam atualmente garantindo isso e o macaco estava até mesmo ajoelhado. Lin Jin deveria aceitar? Tudo dependia dele. Lin Jin refletiu. O grande macaco branco em si era um problema. A mansão do senhor da cidade do Bordo e a caravana do continente gramíneo estavam procurando por ele no momento.
Ambas as partes provavelmente não vão desistir tão cedo. Seus grupos de busca podem até chegar ao Monte Zoroku algum dia. E isso seria problemático. Se conseguissem localizar algum vestígio, até Shan'er e os outros poderiam ser atraídos. Lin Jin teve que considerar esses riscos. Além disso, Lin Jin ainda desconfiava desse macaco. Shan'er e os outros eram uma história diferente porque depois de se darem bem com eles por alguns dias, eles se sentiram como uma família para Lin Jin. Ele até conhecia bem as personalidades dos filhotes de raposa agora. O macaco era tão puro quanto Shan'er e os outros. Ele se viraria e morderia a mão que o alimentava depois de saber o que queria? Lin Jin não poderia ser culpada por pensar demais, pois a segurança de Shan'er e sua ninhada estavam em jogo. De acordo com Lin Jin, ele preferia não se dar ao trabalho. Olhando para o macaco branco ajoelhado no chão, Lin Jin não decidiu imediatamente, mas chamou os filhotes de raposa para a caverna para a lição. Ele precisava de um pouco mais de tempo para pensar. Várias horas depois, Lin Jin terminou sua palestra sobre a essência da formação de energia bestial e alguns encantamentos mágicos. Olhando para fora, ele podia ver o macaco branco ainda ajoelhado ali obedientemente. Embora ele movesse sua cabeça ou braços de tempos em tempos, a criatura estava obviamente sendo respeitosa. Inteligente como era, Cher sabia que já tinha dito o suficiente. Cabia a Lin Jin decidir, então ela parou de implorar pelo macaco. Pequena 5 também não fez nada. Em vez disso, foram os filhotes de raposa que cercaram Lin Jin com olhares lamentáveis, implorando para que Lin Jin aceitasse o macaco como seu aluno. Lin Jin suspirou. Você pode se levantar agora. Ele disse. O macaco branco realmente entendeu a linguagem de Lin Jin. Ele se levantou com antecipação brilhando em seus olhos. Você pode treinar com os filhotes de raposa por enquanto. Quanto a se eu vou ou não te aceitar como aluno, vamos discutir isso em alguns dias. Apesar de dizer isso, ele só queria testar o macaco branco por mais alguns dias. O macaco branco parecia encantado. Sua cidade natal ficava a milhares de quilômetros de distância, bem no interior do continente gramíneo. Com a distância sendo tão grande, ele não poderia retornar para casa. Ele estava sozinho aqui, sem ninguém em quem confiar. Portanto, agora que tal oportunidade apareceu, o macaco branco não a deixaria escapar. Ele continuou se curvando em gratidão como um humano. Lin Jin sabia que o macaco branco era apenas problema. Tomá-lo sob seus cuidados significava que Lin Jin tinha que limpar a bagunça dele. Pensando bem, as técnicas de cultivo premium que Lin Jin obteve do Museu de Bestas Mortais eram todas para bestas de qualquer maneira. Em outras palavras, mesmo que Lin Jin não aceitasse o grande macaco branco hoje, ele ainda aceitaria outras bestas para ensiná-las no futuro. Lin Jin estava planejando nutrir um grupo de bestas e monstros fortes que poderiam ajudá-lo algum dia se ele tivesse problemas. Ele também queria ver o quanto o macaco branco poderia melhorar após o cultivo. E então, Lin Jin tentou ensinar ao macaco branco a formação de energia bestial. Para sua surpresa, a criatura ouviu atentamente e era óbvio que o macaco entendia a linguagem humana. Como o cultivo não poderia ser concluído em um dia, depois de ensinar ao macaco branco uma parte do encantamento, Lin Jin deu-lhe algum tempo para digerir as informações recém-aprendidas antes de levar o macaco embora. Para onde? Para limpar a bagunça. A caravana da mansão do senhor da cidade e continente gramíneo não poderia desistir da perseguição. Eles poderiam até ter encontrado pistas sobre o paradeiro do macaco. Então, para garantir que esse macaco nunca fosse encontrado, eles iriam enganar os grupos de busca. Claro, o macaco branco estava fazendo um ótimo trabalho até agora, graças à sua inteligência. Se fosse outra criatura, poderia ter sido capturado há muito tempo. Conseguir se esconder por tanto tempo já foi um grande feito. O plano de Lin Jin era simples. Ele criaria uma ilusão de que o macaco havia escapado para uma direção diferente. Com um pouco de tempo, Lin Jin poderia primeiro ensinar ao macaco a transformação para que ele pudesse ficar menor. Caso contrário, não seria fácil para um macaco do seu tamanho se esconder. Cavalgando ao redor do pescoço do grande macaco, Lin Jin o instruiu a seguir em uma direção para longe do Monte Zoroku. Quando chegaram a uma vila, Lin Jin o fez destruir uma cabana de palha usada para armazenar colheitas para que os moradores pudessem ver o macaco antes de continuar sua fuga. Finalmente, quando chegaram a um rio, Lin Jin disse ao macaco para lavar sua aura e vestígios antes de fazerem o retorno ao Monte Zoroku. Se as coisas saíssem como planejado, a caravana da mansão do senhor da cidade e continente gramíneo seria enganada a seguir essa falsa direção. Isso daria a Lin Jin vários dias de tempo para ensiná-los a cultivar. O céu estava ficando claro quando eles retornaram. Lin Jin instruiu Shan'er a não deixar o macaco branco sair durante o dia. Ele deveria ficar escondido na caverna onde Shan'er lhe ensinaria a formação de energia bestial e habilidades de transformação. Era tudo o que eles podiam fazer por enquanto. Tinha sido uma noite agitada e Lin Jin estava exausto. Após retornar para a cidade do bordo, em vez de ir para a Associação de Avaliação de Bestas, ele foi direto para casa dormir.
Na associação, Zhao Ying e Jia representavam seu mestre. O primeiro era habilidoso o suficiente, enquanto o último tinha experiência prática suficiente para compensar as deficiências um do outro. Depois de examinar as criaturas no cercado de bestas, Lin Jin se jogou na cama e adormeceu. Asterisco, asterisco, asterisco. No continente meridional, dentro do palácio de um pequeno país. O Corvo Negro sentou-se descaradamente em um trono supostamente pertencente ao rei local, devorando iguarias e bebendo vinho envelhecido. Membros da realeza do país estavam diante dele, todos com expressões apreensivas. Havia 3 tipos de países. Um país pequeno ficava em último lugar e só tinha bestas de estimação de nível 3 para proteger as terras. O padrão de um país médio era ter um animal de estimação de nível 4. Países grandes obviamente tinham bestas de estimação de nível 5. Havia inúmeros países pequenos neste mundo. Com apenas uma cidade e um lago, um país poderia ser formado. Assim como este país que Corvo Negro tinha acabado de invadir. Ele nem se preocupou em lembrar o nome do país, mas também tinha apenas uma cidade e um lago. O número de cidadãos não ultrapassava nem 1000. Com as habilidades do Corvo Negro, foi fácil para ele subjugar um país como esse sozinho. Senhor, como nosso país é fraco e insignificante, realmente não podemos reunir os itens que você procura. Falou corajosamente o rei do pequeno país. Corvo Negro tomou um gole do vinho especial deste país. Colha o que puder, mas é melhor não mentir para mim. Caso contrário, farei de você o rei de uma terra devastada. O rei tremeu de medo. Apesar da raiva, ele não ousou dizer uma palavra. Ele não teve escolha a não ser reunir os recursos do país e coletar as ervas raras que o intruso solicitou. Meio-dia depois, Corvo Negro partiu com aqueles itens, rumo a outro país. Depois que Corvo Negro partiu, o rei do pequeno país explodiu de raiva, mas não pôde fazer nada a respeito. A besta de estimação do homem era muito forte. Durante o primeiro encontro, a besta de estimação do intruso simplesmente espancou o guardião sagrado de seu país, então eles não tiveram escolha a não ser se render. Vossa Alteza, não é sua culpa que nosso país seja fraco. Você não deve se culpar. Um dos ministros insistiu. É uma pena que as bestas de estimação à venda neste mundo sejam apenas rank 3, na melhor das hipóteses. Caso contrário, temos que comprar uma besta rank 4, mesmo que isso signifique usar os recursos de todo o país para que possamos aumentar a força do nosso país. Dessa forma, nunca teríamos que sofrer tal humilhação se tal situação surgisse no futuro. Disse o rei entre dentes. Vossa Alteza, tem um plano que pode nos ajudar a recuperar nosso orgulho perdido. O ministro propôs de repente. Aquele corvo negro tem causado estragos em todos os lugares, fazendo matança e destruindo inúmeros outros países menores. Ele deve ter muitos inimigos, então por que não formamos uma aliança em segredo e contratamos um especialista para acabar com ele? Os olhos do rei brilharam. Essa foi uma ideia maravilhosa. A micronação deles era muito pequena, muito insignificante para se vingar. Mas reforços como uma aliança de vários outros países pequenos poderiam permitir que eles realizassem o plano. Tudo bem, vamos com seu plano. Mas isso deve ser cuidado discretamente. Não deixe ninguém mais descobrir sobre isso. Asterisco, asterisco, asterisco. No país das águas planas do continente leste. Este também era um país pequeno. Mas entre outros países pequenos, este era muito mais poderoso. O país tinha mais de 10 bestas de rank 3 e várias cidades e lagoas. Ultimamente, eles estavam tentando procurar avaliadores de bestas de vários países que pudessem fornecer a eles um método de evolução de rank 4. Dentro do palácio, o rei do país das águas planas estava atualmente entretendo seu convidado em um banquete. Este convidado era um avaliador de bestas de rank 3 de um país intermediário e estava sendo questionado sobre um método de evolução. Aquele avaliador de bestas de rank 3 era terrivelmente arrogante. Ele comeu e bebeu até se fartar, mas não deu nenhuma orientação ao rei até agora, fazendo com que este ficasse cansado. Nesse momento, houve uma comoção lá fora, com gritos e berros de assassinato, assustando todos no corredor. O que está acontecendo? Perguntou o rei, sentindo-se descontente. Um dos guardas rapidamente relatou que uma mulher havia forçado a entrada no palácio e estava prestes a chegar ao salão deles. Isso é ultrajante. Como uma mera mulher pode invadir meu país fortemente protegido? O rei perguntou com uma carranca profunda. O convidado, um avaliador de bestas de rank 3, sorriu. Parece que você encontrou alguns problemas, Vossa Alteza. Mas não se preocupe. Já que estou aqui em País das Águas Planas como convidado, resolverei quaisquer problemas que você tenha. Ao ouvir isso, o rei ficou encantado. Este avaliador de bestas de nível 3 trouxe consigo uma besta de estimação de nível 3 e seu companheiro estava no auge de sua classificação, possuindo grande força. E então, a multidão se levantou, preparando-se para dar uma olhada lá fora. O avaliador de bestas de nível 3 liderou o grupo, caminhando de forma extravagante na frente.
Mas quando ele abriu a porta, foi recebido por uma jovem encantadora carregando uma criança enfaixada. A visão dela fez com que ele sentisse como se tivesse sido atingido por um raio do nada. Madame Criança Fantasma. Este avaliador de bestas de rank 3 não era um tolo ignorante. Na verdade, a reputação da Madame Criança Fantasma era bem conhecida em todas as nações do continente leste. Ela era tão notória, de fato, que muitas famílias usavam o nome da criança fantasma para assustar seus filhos e fazê-los se comportar. A imagem de uma jovem mãe carregando um cobertor ficou tão gravada em suas mentes que aqueles que já ouviram as histórias a reconheceram à primeira vista. O avaliador de bestas de rank 3 que estava levemente intoxicado pelo álcool imediatamente ficou sóbrio. Ele não ousou mover um músculo nem falar uma palavra. Havia rumores de que a Madame Criança Fantasma era genocida, que ela exterminou a população de uma cidade inteira em uma noite. Aqueles que tiveram a infelicidade de esbarrar nela não deveriam se mover de forma imprudente nem fazer nenhum som repentino porque seu destino seria selado assim que o bebê fantasma que ela carregava consigo fosse perturbado de seu sono. Atrás dele, o povo do reino do País das Águas Planas respirou fundo ao ver a Madame Criança Fantasma. Apesar da classificação do reino do País das Águas Planas como um país pequeno, ele era o melhor da sua classe. Uma ordem para a cabeça da Madame Criança Fantasma havia sido feita por vários países de tamanho intermediário e inúmeros especialistas foram enviados atrás dela. No entanto, isso não pareceu funcionar considerando que ela estava viva e bem, parada diante deles neste exato momento. Só esse fato provou o quão perigosa a Madame Criança Fantasma era. O grupo permaneceu parado no local enquanto observava a Madame Criança Fantasma se aproximando lentamente. Você é o rei do País das Águas Planas? Identificando-o por sua roupa extravagante, Madame Criança Fantasma foi direto para o rei do País das Águas Planas. Ela parou a poucos metros do rei, o que era perto o suficiente. Madame Criança Fantasma na verdade tinha uma aparência encantadora e uma figura graciosa. Ela até cheirava bem, mas o rei não se importava com tudo isso agora. Quando ele a ouviu chamá-lo, ele só conseguiu se preparar e responder. Está certo. A Madame Criança Fantasma sorriu. Vim sem ser convidada porque tenho um pedido a fazer a você, rei do País das Águas Planas. Dito isso, ela pegou uma lista cheia de nomes de ervas raras. Eu fui a salões de medicina, mas eles não têm algumas dessas ervas, então não tenho escolha a não ser vir aqui e pegá-las emprestadas de Vossa Majestade. Ouvi dizer que você tem uma sala de tesouros cheia de itens raros. Meia hora depois, Madame Criança Fantasma saiu com tudo que conseguiu carregar. Enquanto isso, o rei assustado e o avaliador de bestas de rank 3 acabaram de perceber um fato chocante. No processo de sua infiltração, Madame Criança Fantasma espancou mais de 100 guardas do palácio, mas não matou uma única pessoa. Dentro do continente unido, o reino do dragão de Jade era considerado um país intermediário com muitas bestas de estimação rank 4 guardando. No entanto, comparado aos inúmeros outros países poderosos dentro do continente, o reino do dragão de Jade estava apenas abaixo da média. Afinal, países maiores existiam no continente. Dentro do Palácio do Dragão de Jade, Rekin estava conversando com sua irmã, Ryu. No palácio, a sexta princesa era conhecida como uma aberrante. Seus aposentos ficavam em uma parte isolada do palácio, onde as pessoas raramente passavam. Os outros membros da família real estavam cautelosos com sua existência, enquanto alguns estavam até mesmo com medo dela como se ela fosse um monstro. Apenas a sétima princesa, Rekin, fazia companhia constantemente a Ryu, mantendo um relacionamento próximo com ela. Kinger, pare de brincar. Por que você está tirando minha amostra de sangue sem motivo? A pele pálida de Ryu era cativante, despertando pena em quem a visse. Rekin sorriu descaradamente, sendo parcialmente honesta ao responder. Irmã Yu, eu sei que há uma maldição de alma de besta em você e por essa razão, os outros têm medo de chegar perto de você. Mas eu não estou com medo porque eu conheço um grande especialista. Esse especialista me disse recentemente que ele tem uma maneira de quebrar sua maldição, mas eu preciso levar uma amostra do seu sangue para ele. Com isso, Ryu bufou e riu. Você sempre gostou dessas palhaçadas estranhas. Como um especialista desses poderia existir? Não é como se você não soubesse que estou carregando essa maldição pelo bem da nossa nação. Ninguém pode quebrá-la, e ela nunca deve ser quebrada. Rekin respondeu indignada. Isso é tudo bobagem. Por que eles acham que é uma boa ideia deixar você carregar o destino da nossa nação? Por quê? E o pai também. Ele costumava te amar mais. Esqueça ele. Irmã Yu, eu não estou mentindo para você. O especialista que eu conheço é muito incrível. Pare de duvidar das minhas palavras e deixe-me tirar um pouco do seu sangue. Com isso, ela estava prestes a forçar a passagem. Ryu riu e estendeu o braço. Eu não achei que poderia impedi-la de pegá-lo. Mas você deve tomar cuidado para não ser enganada por vigaristas. Há muitos vigaristas por aí ultimamente. Recentemente, o tio Lu e eu conhecemos um da cidade do Bordo.
Ele nos cobrou 1000 taéis, mas não disse nada além de bobagens. Pelo que eu sei dele, ele não é um vigarista. Certo, irmã Yu, você não estava se perguntando como meu dragão borboleta de 4 asas evoluiu para o rank 3? Reking disse misteriosamente de repente. Como? Você não disse que evoluiu por pura sorte? Ryu ficou atordoada. Eram mentiras. Eu nem contei isso ao meu pai, mas vou contar só para você. Você sabe como meu dragão borboleta teria que esperar pelo menos mais 3 anos antes de poder evoluir? O avaliador do quartel-general de avaliação de bestas disse isso ele mesmo. Mas o especialista de quem estou falando deu uma olhada simples e me deram uma solução. Eu segui suas instruções e surpresa, minha besta de estimação evoluiu. Ao ouvir a história de Reking, até Ryu ficou curioso. Isso parece incrível. Mas onde você conheceu esse especialista? Ouvi dizer que você nunca consegue sair do palácio o tempo todo. Poderia ser alguém de dentro do palácio? Sendo uma garota inteligente, Ryu rapidamente identificou o problema-chave nessa história. Reking se perguntou como ela explicaria isso de uma maneira que não parecesse loucura. Ela não poderia dizer que o curador usou meios impossíveis para abrir um portal e convidá-la para o salão de visitas, poderia? Mesmo que ela fizesse isso, Ryu apenas riria dela. De qualquer forma, você tem que acreditar em mim, irmã Yu. Esse curador pode realmente te salvar, eu garanto. Por desespero, Reking deixou algumas palavras escaparem. Quando ela percebeu seu erro, já era tarde demais. Curador. Ryu parecia desconfiada. Esse curador é o especialista de quem você estava falando? Por que você não me leva até ele e eu o verifico para você? Ela claramente não acreditou na irmã. Reking inchou as bochechas e não disse nada. Ela habilmente pegou algumas gotas do sangue de Ryu e as armazenou em um frasco de vidro único, onde o sangue não apodreceria nem secaria. Ryu acariciou a cabeça da irmã mais nova afetuosamente. Eu sei que você está preocupada comigo, mas eu não estou bem agora? Se o que eles dizem for verdade, eu posso viver por mais alguns meses. Além disso, o tio Lu e eu conhecemos um médico incrível da cidade do Bordo. Sua receita tem sido muito eficaz. Se não fosse por ele, eu estaria deitada na cama agora. Eu nunca seria capaz de falar com você assim. Não importa que médico famoso de merda ele seja, ele não pode ser tão bom quanto o curador. De qualquer forma, eu não vou deixar você morrer, irmã Yu. Não sob minha supervisão. Eu definitivamente vou quebrar essa sua maldição de alma de besta. Reking declarou firmemente. Ryu esperou até que Reking partisse antes de deixar sua fadiga transparecer. Durante todo esse tempo ela estava se esforçando, mas sabia que ser capaz disso era um feito grande o suficiente. Afinal, a última mulher amaldiçoada do reino do dragão de Jade era praticamente um cadáver que não conseguia sair da cama em seu estágio atual. Sua condição foi considerada boa o suficiente. Lubin apareceu de repente. Ele carregava uma tigela de remédio com uma pílula flutuando dentro. A pílula de 9 nuvens flutuantes de água. Sexta princesa, como você está se sentindo? Lubin perguntou. Ryu se levantou e forçou um sorriso. Estou muito melhor depois de tomar o remédio que você me deu, tio Lu. Olha, eu posso até andar por aí sem precisar de ninguém para me apoiar. Certo, foi realmente aquela pessoa que lhe deu essa receita. A pessoa a quem ela se referiu era o jovem avaliador que ela conheceu na Associação de Avaliação de Bestas da cidade do Bordo. Naquela época, Ryu pensava que ele não passava de um mulherengo sem vergonha. Sem dúvida. Além disso, posso dizer que este avaliador Lin é um curandeiro genuinamente capaz. O que é ainda mais louvável é sua pouca idade. Ele é realmente extraordinário. Lubin claramente não tinha nada além de elogios para o avaliador Lin. Afinal, ele devia um grande favor ao avaliador. Ao relembrar seu encontro com ele da cidade do Bordo, Ryu disse. Eu não sabia o quanto ele era talentoso naquela época. Imagino que ele deve ter tido um ótimo professor para guiá-lo. Lubin concordou fortemente. Caso contrário, como um homem da idade dele poderia saber a receita de uma pílula de 9 nuvens flutuantes de água? Mas é uma pena como essa pílula de 9 nuvens flutuantes de água pode apenas tratar seus sintomas, mas não curá-lo. Comentou Lubin. Ryu sorriu. Como alguma coisa poderia me curar? Como a maldição do milênio da realeza do dragão de Jade pode ser quebrada tão facilmente? Tio Lu, já sou grato o suficiente com o que tenho agora. Você e eu sabemos como vários meses antes de minha tia morrer, ela não conseguia nem sair da cama e estava sofrendo torturas sem fim. Comparado a ela, acho que sou muito mais abençoada. Lubin também estava ciente desse fato. Ele suspirou, incapaz de dizer mais alguma coisa. Ele deveria confortá-la? A sexta princesa não precisava disso. Apesar de sua aparência frágil e cativante, ela tinha grande força de vontade e perseverança.
Nem mesmo seus colegas homens podiam se comparar a ela nesse aspecto. Além disso, não podemos deixá-lo dar essa receita inestimável de graça. Encontre uma oportunidade de fornecer alguma assistência ao avaliador Lin ou envie algum dinheiro. Instruiu Ryu. Como se estivesse se lembrando de algo, Lu Bin tinha um olhar estranho no rosto. Não acho que ele precise de ajuda por enquanto. Eu investiguei o passado desse avaliador Lin. Ele costumava estar em um estado terrível. Aparentemente, ele foi intimidado por seu superior e, em um ponto, ele quase foi expulso da Associação de Avaliação de Bestas. O quê? Ryu ficou furiosa. Não podemos simplesmente ignorar isso. Lu Bin rapidamente acrescentou. Sexta princesa, você não precisa se preocupar. Na verdade, pensei em ajudá-lo também, mas fiquei completamente impressionado com o quão notável o avaliador Lin era. Ele realmente usou suas habilidades para reverter a situação. Ele não apenas recuperou seu título de avaliador oficial de bestas, mas também passou no exame de avaliador de bestas de nível 2. Enquanto isso, o chefe que tentou incriminá-lo foi expulso da associação e destituído de suas qualificações como avaliador de bestas. Essa informação deixou Ryu sem palavras. Embora um exame de avaliador de bestas de rank 2 não seja tão difícil, nem qualquer um pode passar. Mas se for o avaliador Lin, isso parece razoável. Ryu logo entendeu que uma pessoa como ele não poderia ser um homem comum. Caso contrário, como ele poderia dizer imediatamente que ela estava sob uma maldição de alma de besta ou dar a eles a pílula de nuvem flutuante de 9 águas? Ela sentiu que isso confirmou sua suspeita de que o avaliador Lin era aluno de um mestre renomado. Tio Lu, você poderá convidar o avaliador Lin para a cidade do Dragão de Jade em um futuro próximo? Eu gostaria de agradecê-lo pessoalmente enquanto ainda estou viva. Disse Ryu. Havia indícios de relutância e impotência em sua voz quando ela fez seu pedido. Lu Bin assentiu. Fim dos capítulos do 152 ao 154. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!